O rombo fiscal no Brasil bateu recorde e atingiu 1 trilhão e 43 bilhões de reais no acumulado de 12 meses até abril. Segundo o Banco Central, o déficit corresponde a 9,41% do produto interno bruto. Assunto aqui para Carlo Cauti, para explicar aqui para a gente. Cauti, a dívida bruta superou aí pela primeira vez o pico que foi registrado na pandemia, que era de 1 trilhão e 17 bilhões de reais. E saiu esse resultado aqui das contas do governo do mês de abril, que é o pior para esse mês desde 2020, quando tivemos aí a pandemia. Explica para a gente o que ajuda, né, a justificar esses números. Nada, não justifica nada, não tem nenhuma explicação lógica para ter números tão ruins, a não ser o governo, né? Estamos tendo uma situação das contas do governo, ou seja, aquilo que o governo toma do seu salário, toma dos seus gastos, porque tem imposto também no pãozinho que você compra, todos os impostos que tiram de você não são suficientes para pagar os gastos, as despesas, os salários faraônicos, as viagens para as pirâmides do casal presidencial, as mordomias, os jatinhos da FAB utilizados para ver jogos de futebol. Então, não é suficiente o tanto de impostos que tiram de você para financiar essa vida nababesca que eles estão vivendo lá em Brasília. Isso tudo cria um rombo nas contas públicas, que está sendo o pior desde a pandemia, só que não temos a pandemia, temos o Lula hoje, e isso acaba piorando a dívida do governo. A dívida do governo, para a gente ter uma ideia, é como se você trabalhasse sempre no cheque especial, sempre endividado, e tudo aquilo que você ganha ao longo de um ano, 80% ou 76% mais ou menos, isso é dívida que você tem com o banco. Com o governo não é muito diferente, 76% é dívida do PIB, tudo aquilo que é produzido ao longo do ano no Brasil, e o governo tem que pagar juros sobre essa dívida que tiram dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura, por isso que a estrada onde você vai é esburacada, por isso que o SUS não funciona, e isso são as contas públicas brasileiras no governo Lula. Só para terminar, Paula, um governo que teve uma herança bendita do governo passado, que mesmo com a pandemia deixou as contas públicas no azul. No primeiro mês que chegou no governo, em 2023, já começou a debandada em direção do abismo fiscal que temos no Brasil, e já muita gente começa a falar em crise da dívida brasileira. Até a própria ministra Simone Tebet está começando a alertar: vamos direto para o muro, vamos bater contra o muro, teremos problemas sérios com a nossa dívida pública, mas no governo, evidentemente, estão pensando que no Brasil está tudo bem, temos certeza jurídica, não fazemos nada na cada noite, o Brasil é o país que mais cresce, segundo o nosso presidente. Delírio puro.